Amigos, dando sequência à série de artigos referentes à construção da ponte Rio-Niterói, ou ponte Presidente Costa e Silva, apresentaremos nesse artigo 60 dados do processo executivo das estruturas da ponte sobre o mar. Os dados dessa série de apresentações foram extraídos do livro editado pelo DNR por ocasião da comemoração do 10º aniversário de operação da ponte em março de 1984 e do conhecimento e lembrança desse que vos apresenta. Essa série de artigos tem um significado especial para esse que vos apresenta. Fui o superintendente da construção pelo CCGL, consórcio responsável pela construção das obras civis da ponte Rio-Niterói. Tive a responsabilidade de gerenciar as atividades de construção das obras sobre o mar, incluindo as fundações, blocos e pilares de assentamento da superestrutura. A execução da superestrutura da ponte, incluindo o tabuleiro viário, foi de responsabilidade de outra superintendência de construção, de responsabilidade do engenheiro Maurílio Ferreira. Nesse artigo, vamos rememorar o terceiro processo de implantação das fundações dos pilares. Planejamento de construção. No decorrer do segundo trimestre de 1972, o setor de planejamento de construção do CCGL verificou a necessidade de acelerar a implantação dos tubulões dos pilares, sob o risco de incorrer em atraso no cumprimento do cronograma executivo de construção. Alguns pilares iriam ser assentados sobre solo com a ocorrência de Monte Morilonita ou uma espessa camada de rocha alterada. A solução encontrada foi a de abrir mais uma frente de execução de tubulões com estacas metálicas cravadas. A ESEX, supervisora de construção, concordou com a proposta e a nova frente de fundação foi iniciada. É apresentado a seguir a sequência executiva de fundação dos pilares com estacas metálicas cravadas. Cravação das camisas metálicas. Foram cravadas camisas metálicas com diâmetro de 1,80 m, espessura de 10 milímetros, nas posições de projeto, com bate-estaca Delmag D44. Esse serviço foi executado com um guindaste de capacidade de 60 toneladas, montado sobre um flutuante de concreto, balanceado para esse serviço. Foi montado no flutuante, na frente do guindaste, um gabarito para posicionamento da camisa metálica. As camisas metálicas chegavam boiando, apoiadas em boias tracionadas por um rebocador. O guindaste alçava a camisa metálica por meio de um balancinho com gancho e alças e as encaixava no gabarito. A locação da camisa era feita pela topografia a partir das bases em terra. O posicionamento exato da camisa era obtido por meio de rebocadores amarrados ao flutuante. Dependendo da situação do mar, o posicionamento da camisa poderia demorar.
As camisas eram cravadas até o nível da rocha alterada, mas com o cuidado de não a penetrar, para evitar o amassamento de sua extremidade inferior. Escavação das camisas metálicas. Após a cravação de todas as camisas metálicas do pilar, era iniciada a escavação interna de cada camisa com um hammergrab fornecido pela Wirth. O hammergrab tinha em sua extremidade inferior duas caçambas tipo clamshell semi-esféricas. Era destinado a quebrar matacões porventura encontrados durante a perfuração com a perfuratriz Wirth. O equipamento era alto e pesava cerca de 5 toneladas. Era lançado, dependurado da lança de um guindaste, dentro da camisa metálica e quebrava com seu peso o matacão com as pás, que recolhia em seguida os fragmentos. Havia a disponibilidade de 2 equipamentos desse tipo. O procedimento da escavação era realizado com o mesmo guindaste sobre flutuante usado na cravação da camisa metálica. O hammergrab escavava o material de dentro da camisa metálica e o lançava no mar ao lado do flutuante. O nível d'água dentro da camisa metálica não podia baixar mais do que 10 metros, sob o risco de colapso pela pressão externa da água. A água dentro da camisa metálica era reposta com uma bomba posicionada no lado de fora da mesma e presa a ela. As camisas metálicas foram escavadas uma a uma até atingir a rocha alterada. A capacidade das pás do hammergrab era da ordem de 0,8 metros cúbicos. O ciclo de escavação do hammergrab não era longo. Uma camisa com 15 metros a 20 metros de extensão era escavada em menos do que um turno de trabalho. Cravação das estacas metálicas. O projeto previa a cravação de 6 estacas de 14 polegadas por tubulão. O serviço de cravação das estacas era executado pelo mesmo guindaste sobre flutuante usado para a escavação com hammergrab. O procedimento de cravação era iniciado com a introdução de um gabarito constituído por uma estrutura com altura de 10 metros que continha no seu perímetro 6 tubos com diâmetro um pouco maior do que 14 polegadas. O gabarito tinha uma plataforma de trabalho e era dependurado por dentro da camisa metálica por meio de ganchos. As primeiras 2 seções de uma estaca com um comprimento de 6 metros cada uma, a ser posicionada no gabarito, eram emendadas com talas soldadas em cima do flutuante do guindaste, totalizando 12 metros. Além da execução da emenda das 2 estacas, eram soldadas mais 2 estacas posicionadas na extremidade superior da estaca, destinadas à emenda de uma terceira estaca. O guindaste alçava e introduzia as 6 estacas de uma camisa metálica com comprimento de 12 metros cada uma nas guias do gabarito e as prendia com guias, aliás com garras,
apoiada sobre o gabarito, a 1 metro de sua extremidade superior. Em seguida, era erguida, montada e soldada nas talas laterais já fixadas, a terceira seção de estaca, com comprimento de 6 metros. Terminada a solda do terceiro segmento, a estaca era arriada e geralmente já atingia seu ponto de apoio no terreno. Caso contrário, era emendada uma quarta seção. Em seguida, o bate-estaca Delmag D40 era alçado e ajustado sobre a estaca e iniciada a cravação. A cravação prosseguia até alcançar a sua nega, ou então a estaca era emendada com mais uma seção. Para não perder o tempo da emenda da nova seção, o bate-estaca passava a cravar a estaca seguinte, e a emenda era atendida por outro guindaste sobre flutuante. A cravação da estaca seguia até alcançar a nega de 2 centímetros a cada 10 golpes. A cravação prosseguia por todas as estacas de projeto do pilar. Na medida que a cravação de uma estaca alcançava sua nega, era cortada a 95 centímetros sobre o nível médio do mar. Terminado o serviço de cravação das estacas de uma camisa, o gabarito era retirado e introduzido na camisa seguinte, ou depositado no convés do flutuante. As estacas chegavam apoiadas sobre o flutuante e eram alçadas pelo guindaste. As emendas das estacas eram executadas apoiadas no mesmo flutuante do guindaste. Havia o suporte para esse serviço de um gerador, máquina de solda, maçarico oxiacetilênico, escritório e sanitário. Concretagem das camisas metálicas. Terminada a cravação das estacas, as camisas metálicas eram concretadas com o processo de concreto submerso. O processo executivo é o mesmo utilizado na concretagem dos tubulões Bade-Wirth. Produção. A sequência de cravação das camisas metálicas, escavação e cravação das estacas de um lado e a concretagem eram operações separadas. A cravação da camisa metálica e a escavação da mesma era executada em cerca de 18 horas. A cravação das estacas era executada com o mesmo conjunto de flutuante e guindaste e durava cerca de 18 horas, ou pouco mais, por causa do tempo gasto na solda da emenda. Uma camisa metálica com 25 metros de profundidade e 60 metros cúbicos de concreto era concretada em cerca de 4 horas. No trimestre de junho, agosto e setembro de 1972, foram executados 8 tubulões. Nos trimestres seguintes, foram executados 34, 71, 58 e 23 unidades, totalizando 199 tubulões. Durante o período do tempo, foram abertas 2 frentes de serviço. Esse serviço estava a cargo da oficina industrial, cujo gerente era o engenheiro Silvio Padilha. No caso de ter ficado alguma dúvida, faça sua pergunta e responderemos com prazer. Deixem seu like.